Olá, a paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã. Que Deus vos abençoe ricamente para a honra e glória do nosso mestre amado Jesus Cristo. Irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade, que Ele assim está a nos conceder de podermos estar aqui juntos para poder fazer um estudo da Palavra de Deus. Antes de mais nada, eu já quero dizer a você que o tema vai ser muito forte, porque nós vamos aqui hoje, sob a direção do Espírito Santo, no amor do Deus vivo, pela graça de Jesus Cristo, sobre a luz da Palavra de Deus, desmascarar muitos falsos profetas. Pessoas que estão usando a Bíblia de forma errada, contraditória, trazendo mentiras, mentiras, mentiras à sua mente e ao seu coração. Sou eu melhor do que alguém? Não. O melhor e maior e eterno soberano é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a tua palavra é fiel e verdadeira. Então, desde já vamos fazer esse vídeo, esse estudo que se refere a desmascarando a mentira. Ok? Ou seja, vamos então aqui hoje buscar uma revelação da verdade e desmascarar a mentira. Porque na verdade o que tem hoje no mundo de verdadeiros lobos vestidos de ovelhas não é fácil. Está sim de falso profeta, cumprindo a palavra do Senhor de Mateus 24. Falsos profetas, falsos cristos, fazendo tão grandes sinais e prodígios, para que se fosse possível enganar até você, que é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Então eu quero desde já te pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que se deparou com esse estudo. Você não é inscrito? Vai aí abaixo aí um pouquinho, deixa o teu joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Vamos juntos estudar a palavra de Deus, vamos juntos buscar a verdade de Deus, porque diz a palavra do Senhor em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este livro aqui, conforme diz o próprio Jesus orando em João capítulo 17, versículo 17, ele ora ao Pai pedindo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se é conhecendo a verdade que eu serei liberto, João 8,36 diz: se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos que conhecer a quem? Que verdade é essa que nós temos que conhecer? Deus, Jesus, o Espírito Santo e as tuas escrituras maravilhosas, lindas e perfeitas. Ok? Então eu quero convidar a você, em nome de Jesus, a compartilhar comigo perante a face de Deus um momento de oração. Vamos orar antes de abrir a palavra de Deus, que esse é o dever de todo cristão. Amém? Querido Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, pedimos ao Senhor neste momento, ó Pai, que o Senhor venha nos guiar pela luz da Tua Santa Palavra, sobre a direção do Espírito Santo, as verdades da Tua Palavra. Pai, que venha ser agora jogado por terra todo espírito de mentira e de engano, toda falsa profecia. Todos aqueles que têm se vestido de ovelhas, Pai, mas por dentro são lobos devoradores. Pai, nos ajuda a entender a Tua santa e sagrada Escritura, para que possamos praticá-la, andar na Tua verdade, na vereda da justiça e sermos por Ti, Pai, guiados e conduzidos por Tua luz, mediante a graça de Cristo, mediante o dirigir, o conduzir e o consolar do Espírito Santo. Em nome de Jesus nos ilumine, em nome de Jesus, muito obrigado. Meu irmão, existe uma mentira por aí, a seguinte: a lei foi abolida. Porque você agora não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Existe uma outra grande mentira dizendo por aí que a lei e os profetas duraram só até João Batista. Meus amados, eu vou falar uma verdade. Se a lei e os profetas duraram somente até João Batista, nós vamos encontrar alguns escritores da palavra de Deus mentindo para você. Porque se a lei, vamos começar com a lei. Se a lei durou só até João Batista, como pode o apóstolo Paulo
vim escrever uma carta para os romanos, lá no capítulo 3, versículo 31, dizendo que nem pela fé é para anular a lei. Paulo diz assim em Romanos 3,31: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmemos-a. Se a lei foi abolida, do que adianta o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, dizer a seguinte palavra: e nisto se consiste o amor de Deus para convosco, em que guardemos os teus mandamentos. E os teus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus, porventura, não são 10, não são conhecidos como a lei de Deus, as tábuas da lei, a aliança de Deus? Por que que João está falando que o amor de Deus para nós consiste em que guardemos os seus mandamentos? Se a lei de Deus foi abolida, por que que Paulo, então, deixou escrito aos Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 2 a seguir, Romanos capítulo 7, versículo 12. Por que que Paulo deixou a seguinte frase: assim, a lei é santa, os mandamentos são santos, justos e bons. Por que que Paulo faria essa declaração dizendo que a lei é santa, que os mandamentos são santos, são justos e são bons? Por que que ele ia falar que aquilo que foi abolido é santo, justo e bom? Por que que no mesmo capítulo 7, versículo 1, Paulo chega a dizer assim, ó: não sabeis vós, meus amados irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem durante todo o tempo em que ele vive? Meus queridos, eu vou fazer só mais uma pergunta para você aqui em cima da carta de Paulo. Vai ter outros textos de Paulo, mas a pergunta sobre a lei é: se a lei foi abolida, por que que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, do versículo 17 até o 19, Paulo diz assim, olha, cada um de vós ficais do modo que sois chamado. É isso que eu ensino em todas as igrejas. É vós chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É vós chamado não estando circuncidado? Não se circuncide. Porque a circuncisão não é nada e a incircuncisão nada é. Mas o que importa é guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, mais uma vez eu repito, não são 10, não foram escritos em 2 tábuas de pedra, chamada lei de Deus. Se a lei foi abolida, meu querido, por que que Jesus Cristo falaria para mim e você em Mateus, capítulo, se não me engano, capítulo de número 5, versículo 17. Eu vou ler aqui para me confirmar se é Mateus 5, 17. Jesus Cristo falando, tá? Vou deixar o apóstolo Paulo um pouquinho aqui de lado. Vamos para o que disse o mestre amado Jesus Cristo. Se a lei durou só até João Batista, Paulo já falou que ela é santa, que os mandamentos é santo, é justo, é bom, que o amor de Deus consiste para conosco em que guardemos os seus mandamentos, que nem pela fé é para anularmos a lei. Lá em Romanos ainda, Romanos capítulo de número 4, versículo 15, Paulo fala assim, olha, aonde não há lei, não há declaração de pecado. E no capítulo 5, versículo de número 13 de Romanos, Paulo fala assim, que a lei suscita ira, porém aonde não há lei, o pecado não é declarado. João, lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, olha, todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Se a lei foi abolida, por que está escrito isso na Bíblia? Vamos ver se é Mateus 5, 17. Vamos ver se eu não estou enganado. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus Cristo fala com você agora, meu irmão e minha irmã. O que Jesus quer falar com você? Vamos ler. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Peraí, Jesus, o senhor está falando que o senhor não veio abolir a lei? Então quem foi que aboliu ela, Jesus? Porque estão dizendo por aí que a lei foi abolida, que ela durou só até João Batista. Quem morreu primeiro, Jesus ou João Batista? E quem é que morreu e ressuscitou e vive eternamente, Jesus ou João Batista? Jesus está falando, eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas. Olha o que diz o versículo seguinte. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passe, de modo nenhum deixareis de cumprir a lei. Ou seja, porque em verdade eu vos digo que
até que os céus e a terra passe, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Pera aí, meu querido, meu irmão, minha irmã. Algum dia você levantou da tua cama e não achou chão sólido, chão firme para apoiar a planta dos teus pés? A terra sumiu por debaixo de você? Jesus está dizendo que enquanto existir céu, enquanto existir terra, não é para tirar nenhum i e nenhum j da lei. Algum dia, quando você saiu de dentro do teu lar, olhou para cima, você não viu o céu, não? O céu sumiu, desapareceu, porque Jesus está falando, até que os céus e a terra passe, de modo nenhum passará da lei um só i ou um tio. O que vale mais para você, meu irmão, para você, minha irmã? A palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos ou a palavra dos pastores da atualidade do momento? O que vale mais para você? Responde com sinceridade para você, não precisa responder para mim. Responde com sinceridade para você, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mediante a luz dessa palavra aqui. Ó. Eu gostaria muito que você entendesse uma coisa. A palavra de Deus, quando você vai para Romanos, capítulo 13, versículo 10. Vamos ler? Romanos 13, verso 10. Vamos ver o que está escrito? Romanos, capítulo 13, versículo 10. Está escrito assim: o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Espera aí, o amor é o cumprimento da lei? Então agora está explicado porque que lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, Jesus diz assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? Iniquidade em grego, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Iniquidade em grego significa anomia. Anomia. E essa palavra anomia, do grego traduzido para o português, significa transgressão da lei. De qual lei? É do homem ou é de Deus? É pecado eu transgredir a lei do homem? Se ela estiver em acordo com a Bíblia, é. Se a lei do homem estiver em desacordo com a Bíblia, não é pecado eu transgredir. Se eu transgredir a lei do homem, do ser humano, uma lei legislada por homens, que esteja em acordo com a Bíblia, eu estou pecando diante de Deus. Mas se eu transgredir uma lei que o homem legislou, criou e decretou, e ela não está de acordo com essa palavra, eu não estou pecando. Por exemplo, vai sair uma lei aí agora, tá, meus irmãos? A lei que vai sair agora é o seguinte, é para você aceitar como família todos os tipos de uniões conjugais. A lei é homem com homem é uma família, mulher com mulher é uma família, homem com animal, mulher com animal é família. O pai casar com a filha, ter relações sexuais com ela, é para ser respeitado como família. Vai sair uma lei dessa aí. Eu não obedeço essa lei porque ela é do diabo. Obedece quem quiser obedecer. Eu não obedeço porque ela é do diabo. Agora, se o homem decretou que é pecado a bigamia, eu vou obedecer, porque Deus falou que não é para o homem ter mais do que uma esposa. Não é para a mulher ter mais do que um marido. Aí eu obedeço. Certo? Então, quando você vai lá para Mateus 24, 12, está escrito, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí vem Paulo, Romanos 13, versículo 10, e diz assim, ó, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E o que está escrito em 1 João 4,8? 1 João 4,8 está escrito assim, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Quem foi que escreveu a lei com a ponta do seu dedo? Porventura não foi Deus? Êxodo capítulo 31, versículo 18. Você vai dar ouvido para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para a Bíblia, ou você vai dar ouvido para homens? Homens disfarçados de profeta. Lobos vestidos de ovelhas. Você quer desmascarar a mentira ou não quer? Porque se você quiser, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que orar. Porque o que tem de gente brincando aí de ser pastores, e na verdade não são, são pastores exaltados por si próprio, pastores consagrados por si próprio, não chamados por Deus. Porque Deus não chama um homem para ser pastor para desobedecer a tua palavra. Eu gostaria muito que você entendesse uma coisa.
Quando nós vamos ali para a palavra de Deus, Apocalipse 2, do versículo 1 ao 4, vamos ler, só para nós refletirmos. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1 ao 4. Olha o que o Senhor fala. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Interessante, né? E o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti o que deixastes, que deixastes o teu primeiro amor. Em que consiste o amor? 1 João 5,3. E nisto consiste o amor de Deus para convosco, em que guardeis os teus mandamentos, e os teus mandamentos não são penosos ou pesados. Quem foi o autor dos 10 mandamentos? Deus. Escreveu em 2 tábuas de pedras com a ponta do seu dedo, conforme diz Êxodo capítulo 31, versículo 18. Deus escreveu por 2 vezes. Ele escreveu uma vez, Moisés desceu do monte, viu aquele povo adorando um bezerro de ouro, ele irou-se, quebrou as 2 pedras, Deus ordenou Moisés: lavra outras 2 tábuas de pedra, sobe ao monte que eu falarei contigo e prescreverei as mesmas palavras que estavam na primeira tábua que você quebrou. E Deus escreveu de novo pela 2ª vez o quê? Os 10 mandamentos, chamado de lei de Deus, lei real, lei moral. Agora vamos, aqui nós já estudamos a lei, porque muitos dizem que a lei e os profetas duraram até João. Vou te fazer mais uma pergunta. Se você tem coragem de bater no peito e dizer que a lei foi abolida, meu querido, você é contra um homem casar com outro homem? Ou na sua igreja é tudo liberado? Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, pai com a filha, avô com a neta, irmão com a irmã, sobrinho com a tia, a nora com o sogro, o genro com a sogra, o maridão com a cunhada com o maridão da irmã. Como é que é? Você é a favor disso? Se você tem coragem de bater no seu peito e dizer que a lei foi abolida, você aceita dentro da sua igreja, da igreja que você dirige, você aceita os membros praticarem tudo que está escrito em Levítico, nos capítulos 16, 17, 18, 19 e 20, principalmente Levítico 18? Você aceita dentro da igreja que você dirige, que você diz ser pastor, você aceita a prática de Levítico 18? Você aceita? O que você me diz? Você tem coragem de bater no peito e dizer que a lei foi abolida. Agora, vamos para os profetas? Dizem que a lei e os profetas duraram até João Batista. Eu vou ter que voltar lá no apóstolo Paulo. Paulo, então, foi muito errado em deixar escrito aqui em 1 Coríntios 14, sabe o quê? Vamos ler? Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14? Os profetas duraram só até João Batista? Bom, para começo de conversa na Bíblia aqui, está escrito que um homem por nome de Filipe tinha 4 filhas que eram profetisas. Né? já começa a petecar aí. Como que os profetas duraram só até João Batista, se depois que João Batista morreu, veio Filipe, que tinha 4 filhas e todas as 4 eram profetisas. O que dizer do próprio apóstolo João? Ou o Apocalipse não é um livro profético? Porque João, além de exercer o ministério apostólico, ele foi um profeta de Deus, porque todo o Apocalipse foi revelado a ele, por Jesus Cristo. Então João foi apóstolo e profeta, e o Apocalipse é profético. Mas os profetas duraram só até João Batista. Vamos ver o que Paulo fala? 1 Coríntios capítulo 14. Segue o amor e procurai com zelos todos os dons, principalmente o de profetizar. Ô meus irmãos, minhas irmãs, para que Paulo ia pedir isso aqui para nós? Para que isso aqui estaria escrito no Novo Testamento se João Batista morreu lá no Antigo? Para que Paulo ia falar para nós aqui, olha, vocês devem procurar com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar?
Será por que Paulo ia deixar isso escrito para nós? E ele ainda fala mais. Se você conseguir seguir lendo 1 Coríntios 14, ele vai chegar a um ponto de dizer assim, olha, a profecia é para a edificação da igreja. Enquanto que o dom de línguas, que é o dom mais aceito aí no mundo gospel, principalmente pentecostal e neopentecostal, ele fala que a profecia, quem profetiza, é maior do que o que fala em línguas. A não ser que aquele que fala em línguas também a interprete. Paulo é bem claro. Leia 1 Coríntios 14 que você vai entender. Vamos ler mais alguns versículos aqui, do capítulo 14. Vamos ver aqui. Versículo 5. Ora, eu quero que todos vocês faleis em línguas, mas muito mais que profetizei. Porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também a interprete. Acabei de falar isso aqui agora, né? 1 Coríntios 14, versículo 5. Por que ele está falando assim? Eu quero que todos vocês falem línguas, mas eu quero muito mais que vocês profetizem. Meus amados, em nome de Jesus, quando a palavra de Deus está escrita ali, que a lei e os profetas duraram até João Batista, você vai para o original da Bíblia, lá está escrito assim, ó, a lei e os profetas até João Batista. Não existe a palavra duraram ou profetizaram. Só está escrito assim, ó, a lei e os profetas até João Batista. Por quê? Porque a lei aqui, que está sendo dita da palavra de Deus, essa lei que está falando que durou até João Batista foi a lei cerimonial, a lei que consistia em mandamentos e ordenanças, em sacrifícios de animais, em oferta de manjares. Essa lei durou só até Jesus, porque cada animal que era sacrificado apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, para a morte de Jesus Cristo. Cada cordeirinho que era morto, sacrificado, apontava para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Essa lei só durou até Jesus Cristo vir. Ela durou só até João Batista, porque foi João Batista que batizou Jesus Cristo. Essa lei durou até João Batista, porque quando Jesus veio, ele jogou essa lei por terra, ele aboliu essa lei, não precisa mais matar animal, não precisa mais fazer sacrifício contínuo, não precisa mais fazer festa das cabanas, festa das colheitas, festa das primícias, festa dos tabernáculos e nem oferta de manjares. Essa lei durou até João Batista. E o que é a lei e os profetas até João Batista? Porque os profetas que profetizaram a respeito da vinda de Cristo, eles profetizaram até João Batista. Porque de João Batista para cá, Jesus Cristo veio cumprindo e está cumprindo que os profetas que veio antes dele vir no seu primeiro advento, profetizaram a respeito dele. Primeiro eles profetizaram o primeiro advento, a vinda do Messias para morrer por nós. Hoje nós sabemos que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Hoje tem profetas na terra profetizando o segundo advento, a volta de Cristo para buscar o teu povo. Como que alguém tem coragem de falar que a lei e os profetas duraram só até João Batista? Como? Falta do estudo da palavra de Deus. Por isso o tema hoje é desmascarando a mentira. Porque se alguém falar para você que a lei foi abolida, é uma tremenda de uma mentira. Se alguém falar para você que não existe mais profeta, é uma tremenda mentira, porque senão Paulo é um grande mentiroso e ele não é. Paulo chegou a dizer assim, olha, cuidais vós que eu sou cheio do Espírito Santo. Tá? Tanto é que não é à toa que aqui dentro, aqui ó, comprovado, existem 13 cartas de Paulo. Carta de Paulo aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, certo? Aí você vai ali para Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. E muitos teólogos. E eu sou uma pessoa que acredito no que esses teólogos estão falando. A carta aos Hebreus, quem escreveu foi Paulo. Então, comprovados são 13 cartas, 13 livros de Paulo aqui. Mas eu falo 14, porque o livro de Hebreus foi Paulo quem escreveu. Porque a semelhança da carta aos Hebreus é muito similar, é muito de igualdade com as demais 13 cartas do apóstolo Paulo. Então, se alguém falar para você que a lei foi abolida, é mentira. Se alguém falar para você que os profetas duraram só até João Batista, é mentira. Porque
Paulo falou para nós buscar com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Jesus mandou falar para você assim, ó, ele não veio abolir a lei nem os profetas, ele veio para cumprir. E o fato dele ter cumprido não dá direito a mim e a você de sermos descumpridor. Não dá. Se Jesus cumpriu os 10 mandamentos, não ter outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Se Jesus cumpriu esses 10 mandamentos, você agora não tem obrigação de cumprir, não? Será por que o apóstolo Paulo fala assim, não erreis, meus irmãos, nenhum devasso, nenhum idólatra, nenhum beberrão, nenhum cobiçoso, nenhum avarento, nenhum efeminado herdarão o reino de Deus. Mas a lei foi abolida aí. Se a lei foi abolida, não tem nada que aponta meu erro nem o seu. Se a lei foi abolida, como é que Jesus Cristo, como é que Deus, Jesus e o Espírito Santo vai julgar os adúlteros no dia do juízo se não tem nenhum mandamento mais, não tem nenhuma lei mais que proíbe o adultério? Como é que ele vai julgar as pessoas que viviam na prática do assassinato, os homicidas, os assassinos? Como é que ele vai julgar eles como culpado ou culpados se o 6º mandamento não matarás foi abolido? Como é que Deus vai condenar os idólatras que não se arrependerem da idolatria? Como é que ele vai julgar se o 2º mandamento para não fazer imagem de escultura, não prostrar diante dela e nem tampouco lhe prestar cultos foi abolido? Como que Deus vai julgar as pessoas que têm o sol como Deus, o grande peixe do mar como Deus, a vaca como Deus lá na Índia, o macaco, o sapo? Tem pessoas que têm o sol, a lua como deuses, o grande peixe do mar, o macaco, o sapo, a vaca. Tem Deus aí chamado Maomé. Como é que Deus vai julgar esses povos se ele aboliu o 1º mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim? Como é que ele vai julgar o homem e a mulher aí que vive na prática do adultério, da cobiça? Como é que ele vai julgar? Não existe um mandamento para acusar eles como culpado. Deus aboliu a lei. Se Deus aboliu a lei, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5,13. Aonde não há lei, não há declaração de pecado. Vigiai, pois, diz o Senhor, porque o diabo fica ao vosso derredor, bramando e rugindo feito leão, procurando a quem possa tragar-lhe. Tá assim de falsos profetas, tendo a coragem de dizer que a lei foi abolida, que não existe mais profeta na terra. Não existe profetas primários, conforme os antigos, que vai ali dos livros proféticos do Antigo Testamento, que inicia ali por mais ou menos Isaías e termina em Malaquias, porque esses profetas receberam direto de Deus o que hoje nós estudamos. Então esses profetas, dessa forma, não existe mais não. Não existe nenhum profeta para poder ser colocado aqui, ó. Mas existe profetas hoje que prega o que está escrito, que prega o que foi profetizado. Ser profeta hoje é pregar o que já foi profetizado, o que já foi revelado. Ser profeta hoje é anunciar o evangelho de Deus. Não é sair profetizando casa, carro, apartamento, viagem de avião, mulher para marido, homem para mulher. Não, isso não é ser profeta, não. Isso é ser hipócrita. Me perdoe, tá? Me perdoe pela dureza das palavras. Porque o que tem de profeta aí profetizando chave de casa, chave de carro, cheque em branco, que Deus está arrumando uma mulher para você, varão, que Deus está arrumando um homem para você, varão. Para com isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Deus não é Deus não é Deus de ficar arrumando um homem para mulher e nem mulher para homem, não. Você é livre para escolher a esposa que você quiser. Você é livre para escolher o marido que você quiser. Ou seja, o homem tem liberdade de escolher aquela mulher que ele quer que seja a sua cônjuge, a sua parceira, a sua amada. E a mulher tem direito de escolher aquele que seja o seu cônjuge, seu marido, seu parceiro amado. Deus não sai arrumando mulher para homem nem homem para mulher, não. Esses profetas de hoje são tudo falso. Eu falo com um pouco de dureza, mas eu falo mediante a luz da palavra de Deus. São lobos vestidos de ovelhas. Mateus 24 fala, muitos falsos profetas se levantarão em vosso meio. Fique com essa palavra, meu irmão. Fique com essa palavra, minha irmã. Se você teve a capacidade de vir até o final desse vídeo, vamos orar. É o meu conselho para você, vamos orar e estudar a palavra de Deus para que não caiamos nas garras do inimigo, para que não caiamos nas mentiras que se passam por verdades, mas na verdade não são.
A lei, ela é tão eterna quanto o teu Criador, que é Deus que escreveu com a ponta do teu dedo. Os profetas só vão deixar de existir quando Jesus voltar no seu segundo advento para buscar o teu povo. Vigiai, pois não sabeis a hora que o teu mestre vem, o meu, o seu, o nosso mestre. Vigiai, pois. Fique atento. Você, meu irmão, fique atenta. Você, minha irmã. Para não dar ouvido a tudo o que está sendo soltado de cima de um púlpito. Julgai se as palavras do profeta têm concordância bíblica e se a concordância bíblica do que ele está falando não está tirando o texto do contexto. Vigiai, pois. Deus manda dizer isso para você. Cada vez que você for à igreja, antes de sair da tua casa, ora. Faça uma oração e peça a Deus, Senhor, se a palavra vem de ti, se a palavra que vai ser anunciada é verdadeiramente vem de ti, Senhor, dai-me o verdadeiro entendimento do verdadeiro sentido da tua palavra. Ore. Não se alimenta de tudo que desce de um púlpito, não, porque está assim de falso profeta mentiroso, que só quer saber do teu dízimo, das tuas ofertas e, além de tudo, das igrejas cheias, tá? Vamos orar. Vamos orar e pedir entendimento da palavra de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe você pela paciência. Deixe aí seus comentários. Se você tem alguma dúvida, vai nos comentários. Deixe seu comentário, faça sua pergunta. Terei um imenso prazer em responder sobre a luz do Espírito Santo e na direção do Pai. Mas claro, só respondo se for aqui dentro, que as minhas palavras eu não tenho resposta para você. As minhas palavras é de um homem falho e pecador. Mas aqui dentro desse livro não. É verdade, verdade, verdade. Porque Deus é santo, santo, santo. Quando ele fala santo, santo, santo 3 vezes, é porque é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então essa palavra é santa. Ela não é de homem, é de Deus. Oremos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai soberano. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Muito obrigado pela revelação da tua palavra mediante esse assunto, Pai. Meu Deus, quantos têm coragem de dizer que a lei foi abolida, que a lei e os profetas duraram só até João Batista. Mas que cada irmão e irmã, papai, que se deparar com este vídeo, que tiver a paciência e a perseverança de estar até aqui assistindo, abra-lhes o entendimento mediante a luz da tua palavra. Nos oriente, nos guia e nos conduz ao Espírito Santo ao grande amor de Deus, sobre a graça de Cristo Jesus, sobre a luz da palavra de Deus. Nós te oramos e te pedimos. Pai, em nome de Jesus, guarde os lares, guarde as famílias, livra dessa peste e deste mal e nos conduza à verdadeira água da vida, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Peço a você perdão pelos dias que eu fiquei aí sem fazer nenhum vídeo, sem estar interagindo. Me perdoe em nome de Jesus, mas quero aqui, pela graça do Senhor, sempre que possível, estar aqui trazendo novos estudos, mais da palavra de Deus, e nós vamos entrar, eu quero entrar num tema com você, num estudo com você, revelando a verdade. Hoje foi desmascarando a mentira, mas nós vamos fazer alguns estudos aí, revelando a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos fazer alguns estudos aí desse tema, revelando a verdade. Amém? Mais uma vez quero pedir a você, vai aí, um pouquinho abaixo, deixa o teu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para que sempre que postarmos aqui um estudo, você seja notificado. Compartilhe com quem você ama. Vamos fazer com que esse canal cresça para que Deus sobressaia sobre nós. Venha sobre nós a tua graça e misericórdia e que Ele unicamente seja glorificado, honrado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, seu lar, sua família, seus negócios. Aonde quer que você vá, que a luz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo esteja com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.